Segunda-feira, dia 25 de agosto, o Bitcoin $112.100. O Bitcoin perdeu a nossa base no 112 e veio até mesmo buscar os $110. Galera, nesse vídeo eu quero atualizar com vocês o que eu vejo aqui para o Bitcoin no curto, médio e longo prazo, o que eu estou fazendo no mercado de criptomoedas, se eu tenho alguma trade aberta e também mostrar para vocês outras oportunidades em altcoins que às vezes eu vejo que estão dando oportunidade de trade, beleza? Cara, aqui o Bitcoin, no longo prazo, vamos começar assim, tá muito saudável, tá? Vocês podem reparar que esses movimentos corretivos sempre são normais, a gente vê isso aqui. Se a gente tira o zoom, cara, a gente vê que, inclusive, a gente teve movimentos muito maiores de correção que deram boas oportunidades de entrada para quem queria se posicionar no Bitcoin. O Bitcoin, ao meu ver, no longo prazo, ele sim, está um pouco esticado, a gente tá numa tendência de alta muito grande, a gente vem subindo ali mais de 600% aqui nos últimos anos, beleza, tudo bem. Mas não é porque a gente está numa tendência de alta que quando a gente tem aqui uma queda de 10% que a gente vai começar a comprar bitcoins e investir aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que é muito diferente a gente realizar investimentos e compras de bitcoin de longo prazo e trades. Trades, a gente pode tradar no gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, fazer operações mais rápidas, buscando bases de preço e fazer scalps. Compras de longo prazo, eu vejo aqui no Bitcoin? Não. Apesar da gente estar numa tendência de alta, a maior probabilidade de se a gente continuar essa alta, formar uma base de preço em algum lugar e continuar subindo, eu não vou comprar Bitcoin aqui. A gente está corrigindo 10% das máximas históricas. A última vez que eu comprei Bitcoin foi aqui na casa dos $80 mil. Então, se eu comprei Bitcoin nessa região, não faz sentido eu comprar Bitcoin nessa região. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente subir, mais eu vou olhar para realizar lucro no Bitcoin. Então, eu falei com vocês que a gente estava realizando lucro um pouquinho no 110, a gente realizou o lucro um pouquinho no 120. Aos poucos, a gente vai realizando parcial. É para vender tudo? Não. Isso dos nossos Bitcoins de investimento. Inclusive, eu não vendi Bitcoin de investimento dessa máxima histórica, porque eu acredito que isso aqui não é o topo. A gente não tem volume de topo, a gente não tem nenhum indicativo de que isso aqui é o topo. Inclusive, a análise de sentimento que eu vou mostrar para vocês também não mostra que isso aqui é o topo do ciclo, então muito provavelmente a gente vai formar uma base de preço. Onde a gente vai formar uma base de preço, Mac? Vai ser aqui? Bom, aqui a gente começa a olhar um pouco mais para o curto prazo. No curto prazo, cara, qualquer topo, qualquer fundo aqui que a gente formar, né? Topo não, qualquer fundo que a gente formar acima de $97 mil para mim está muito tranquilo, tá? Então, se a gente pode vir, cair mais aqui, fazer algo como assim, sim, tá tranquilo. Inclusive, a gente pode traçar essa bandeira, a gente pode traçar alguns suportes aqui importantes também que a gente tem aqui na casa dos 105, essa região toda aqui de $107 mil, isso aqui é um suporte importante. Então, qualquer valor do Bitcoin acima de 107, 105, 102, não me preocupa, cara. A gente pode sim vir cair mais, corrigir aqui no curto prazo, não seria nada de outro mundo vir uma correção dessa para depois voltar a subir. Inclusive, no passado, a gente viu correções maiores. A gente está caindo aqui só 10%. A gente nessa correção chegou a cair 31%. 31% colocaria o Bitcoin aqui em $85 mil. Eu acho provável esse cenário? Não. Mas a gente tem que estar preparado. Você não pode colocar todas as suas apostas que o Bitcoin não vai perder essa base aqui e depois tomar um stop para o Bitcoin voltar a subir depois, tá? Então a gente sempre tem que operar com calma e ter noção de que apesar da gente estar numa tendência de alta, a gente ainda provavelmente não formou um fundo aqui. Por que eu digo que a gente não formou um fundo aqui? Cara, o Bitcoin, quando ele começa a perder essas bases, agora vindo por mais curto prazo ainda, né? Quando a gente começa a perder essas bases e a gente não tem um repique muito forte, por exemplo, aqui a gente teve uma perca de base e a gente teve um repique. Isso a gente gosta de ver. Isso aqui é uma movimentação bonita de alta. Porém, a gente veio e perdeu isso aqui logo em poucos dias, o que mostra fraqueza. De novo, a gente veio aqui, deixou um candle, olha, colocando aqui numa hora, a gente teve aqui uma vela muito forte, a gente deixou uma sombra muito grande, ter um repique, beleza, bonito. Porém, esse repique não foi capaz ainda de superar aqui a nossa maior resistência. Então, reparem como que agora a gente está formando topos e fundos descendentes. Ou seja, no gráfico de uma hora, a gente já está em uma tendência de baixa. Então, isso aqui é um pouco preocupante e me mostra que eu não tenho mais interesse de abrir operações nessa região. Inclusive, no nosso grupo VIP do Telegram, eu avisei que a gente pegou aqui várias operações, né? Várias operações nossas aqui do Bitcoin foram abertas quando a gente teve essa perca de fundo. A gente entrou ali em 111.600, 111, 110.650 e a gente teve um lucro muito bom. Mas de ontem para hoje, eu resolvi fechar essa operação que a gente tinha aqui no Bitcoin, porque eu vi que essa movimentação de começar a cair aqui é um pouco preocupante. A gente quer ver uma recuperação em V forte, rompendo resistências importantes. A gente não viu isso, a gente não conseguiu romper a nossa resistência principal e já voltou a cair. Então aqui no curto prazo, pode ser que o Bitcoin já perca esses fundos e venha fazendo algo nesse sentido. Então eu não estou querendo abrir posições de long aqui no Bitcoin no curto prazo, eu não vejo como vantagem estatística e eu não vejo como uma boa oportunidade. Mac, o que você está fazendo então? Cara, agora eu estou esperando. Eu tô esperando ver onde o Bitcoin vai chegar. Eu quero ver o Bitcoin um pouco mais estressado. Se a gente colocar aqui a nossa nuvem vermelha no diário, a gente tem uma região aqui próxima dos $103 mil. Eu acredito que a gente vai chegar lá.
Cara, sendo bem sincero, acho improvável a gente ver esse movimento agora. Pode ser sim que ao longo dos próximos dias a gente veja o Bitcoin visitando essa região. Porém, agora eu gostaria de esperar pelo menos o Bitcoin cair aqui no gráfico de 12 horas para nossa nuvem vermelha, que daria ali na região dos 105, 106 mil dólares. Aqui é uma região, sim, que caso a gente venha ter uma movimentação forte de queda, eu posso ter interesse em abrir uma trade para poder surfar uma movimentação de alta. Inclusive, considerando que aqui a gente tem uma região de suporte importante que pode servir de base de preço para a gente ter um repique. Quer dizer que é um repique que vai levar a gente para as máximas? Não sei, a gente vai analisar no curto prazo quando a gente chegar nessa região e ver como está o sentimento, tá? Então aqui pra mim, cara, é hora de esperar. Não é pra gente abrir trade aqui, não é pra comprar Bitcoin aqui. Eu acredito sim que a gente pode perder essas bases e a gente deve esperar um pouco mais. Dito isso, vamos pra análise de sentimento. E, cara, análise de sentimento no curto prazo, ela ficou um pouco complicada. Não é segredo que, cara, no longo prazo tá tudo bonito, tá ótimo, a gente tá numa tendência de alta, olha, CVD, de novo, divergência bullish, olha, a gente tá derretendo aqui, ou seja, sardinhas estão venenos, dias passam, a gente só vê mais vendas e vendas no mercado, vendas e vendas no mercado, liquidações de long, tudo que a gente quer ver para uma tendência de alta continuar no longo prazo. Então, continua saudável, continua tranquilo. Porém, no curto prazo, que é o que eu venho falando com vocês, a gente está um pouco delicado. Por isso que eu estou abrindo trades nessa região. A gente está vendo o Open Interest aqui nas últimas horas aumentar muito e infelizmente, com a queda. Então, isso mostra que a galera, olha o tanto que o nosso long short ratio está aumentando. Isso aqui já é um indicativo que o pessoal está abrindo long e não fechando os seus shorts. Então, se o nosso long short ratio está aumentando, com o open interest aumentando, quer dizer que a galera está entrando em longs nessa região. Isso quer dizer que o mercado já está começando a ficar um pouco mais positivo, já está querendo começar a sofrer um pouco mais a tendência de alta, o que pode mostrar que sim, a gente pode ver o Bitcoin caindo em níveis mais altos para a gente perder este interesse que a gente está tendo muito grande aqui no Bitcoin e ver o Bitcoin ali liquidando mais gente. Tá? Então, apesar de, beleza, a gente teve muita liquidação aqui, cara, olha como que a gente teve muito mais liquidação de short aqui no passado. Então, esse aqui não é um volume que mostra pra mim que isso aqui é um fundo do Bitcoin. A gente não tá vendo tanta venda no mercado igual a gente viu aqui, por exemplo. Reparem como que aqui, quando a gente teve um fundo, a gente teve muito mais venda a mercado do que a gente tá vendo aqui. Então, beleza, no longo prazo tá ótimo, a gente tá tendo muito mais venda, nosso CVD tá bullish, mas no curto prazo a situação é delicada. Então, não vou abrir operação aqui. Inclusive, pelo fato do Bitcoin estar nessa situação aqui, também o Fear and Greed está neutro para mim. Eu acho que agora nessa situação a gente gostaria de ver ele chegando nessa zonazinha verde aqui, que seria um pouquinho mais de medo. Então, eu acho que a gente tem um espaço agora no Fear and Greed para poder cair um pouco mais. Inclusive, eu acho que o Bitcoin está segurando bem aqui no neutro, porque o mercado está começando a ficar um pouco mais positivo. Exatamente porque a gente está vendo esse open interest subindo muito, o que não é bom no curto prazo. Mas agora, o que eu estou fazendo então? Cara, vindo aqui por Ethereum, a gente viu que o Ethereum rompeu as máximas históricas. No Bitcoin eu não estou fazendo nada, tá? No Bitcoin não vejo oportunidade aqui, quero esperar provavelmente uma queda maior para adicionar posições nessa região. Caso eu faça isso, eu vou avisar no grupo VIP do Telegram. Lembrando, ele é 100% gratuito, o link tá na descrição desse vídeo. Todas as operações que eu faço, eu envio lá e você pode entrar só clicando na descrição do vídeo, beleza? Cara, pro Ethereum, o Ethereum rompeu as nossas máximas históricas e muito bonito. Eu vim comentando com vocês que, cara, a maior probabilidade era sim a gente ver o Ethereum romper as máximas históricas, mas que esta região não é uma região pra gente abrir operações. Óbvio, o Ethereum chegou na máxima, cara, a gente não vai abrir um long aqui, não faz sentido. Pelo contrário, a gente vai realizar lucro. Mas agora, o que eu vejo aqui, o Ethereum no curto prazo? No curto prazo, a gente rompeu as máximas e deixou um candle muito feio. Isso aqui, pra mim, não é um candle legal que a gente gostaria de ter visto, principalmente depois que, cara, se a gente deixa um candle desse e continua nessa região aqui lateralizada, beleza, tudo bem, não tem problema, mas a gente perdeu uma base de preço importante. Então, se eu colocar aqui numa hora, vocês podem ver que, deixa eu tirar no vermelho também, numa hora o Ethereum tinha uma base de preço aqui nessa região, que a gente não podia perder, que era o nosso suporte mais importante, e sim, a gente perdeu esse suporte. Olha, a gente teve um repique nessa região, olha, a gente caiu, teve um repique na nossa base de preço, não conseguiu subir, não conseguiu superar resistências importantes. Nossa resistência mais importante é o quê? É esta região aqui. Ou seja, 4.820. Caso o Ethereum rompesse o 4.820, aí sim a gente ia ter força para continuar indo nas massas. Não tivemos forças, deixamos os blocos compradores aqui e voltamos a cair. Então ficou feio. O Ethereum no curto prazo aqui pra mim tá feio. Aqui a tendência clara é de baixa. A gente muito provavelmente vai fazer um topo descendente aqui em relação a esse topo anterior.
Então a gente vai ter um topo aqui, vai formar um topo descendente, vai continuar quebrando essa estrutura, né? A gente já quebrou a estrutura agora, a gente já tá em uma tendência de baixa numa hora, a maior probabilidade é a gente formar um topo aqui e voltar a cair. Então eu acredito que o Ethereum não vai conseguir romper isso aqui para cima, que isso aqui é um topo no curto prazo, e por isso eu abri uma trade, um swing trade aqui em Ethereum, shortando ele nesta região, tem interesse de shortar Ethereum nessa região, acreditando que a gente não tem forças para subir e romper isso aqui. Principalmente considerando, cara, que a dominância do Bitcoin tem que formar um fundo uma hora, e agora a gente tá com cara, finalmente, de ter formado um fundo. Por que eu falo finalmente? Porque isso é o que a gente precisa de ver essa dominância subindo um pouco, o Bitcoin recuperando um pouco forças em relação ao Ethereum, outras criptomoedas, pra gente continuar a nossa tendência de alta. Enquanto a dominância do Bitcoin continuasse caindo, cara, a gente não ia ver o Bitcoin renovando as máximas. Então, se a gente quer ver o ciclo continuar, o Bitcoin com forças, a gente precisa de ver essa dominância dar um repique. Pelo menos a dominância, eu venho falando com vocês que ela tá caindo por causa do ETH, o que é positivo, né, por causa das altcoins em si, a gente tá vendo uma altcoin season, mas, cara, aqui, só de você tirar tirar o zoom do gráfico, vocês já podem ver que isso aqui é uma resistência muito importante. E a gente tá rompendo isso aqui sem continuação da alta. Então a gente tá tendo muito volume do topo, a gente tá tendo um rompimento sem continuação da alta, e a estrutura, numa hora, já tá de tendência de baixa. Além disso, se a gente der um zoomzinho aqui, cara, a gente vê que aqui é um fair value gap. Aqui, ó, no gráfico de uma hora a gente tem um fair value gap aqui, que é onde eu quero abrir a nossa trade. A gente tem o bloco comprador aqui, que provavelmente vai ser uma forte resistência quando a gente chegar aqui também. E a gente também tem o nosso antiga base de preço, que antes era suporte, agora age como resistência. Então aqui pra mim tudo dito é que o Ethereum vai ter uma correção maior no curto prazo. A gente tá esticado no RSI do semanal também. Então, se eu colocar aqui, a gente tá esticado, a gente tá em sobrecompra. Tudo aqui diz pra mim que esse aqui é sim um topo local do Ethereum no curto prazo. Eu acredito que a maior probabilidade é o Ethereum corrigir aqui até a região dos $4.000, mais ou menos. Quem sabe até um pouco mais abaixo, tá? Eu acredito que esta região, cara, seria a melhor região possível para o Ethereum corrigir, tá? O que eu gostaria de ver é o Ethereum sair daqui, vir aqui mais ou menos até os 3.600, pra gente realmente conseguir pegar fôlego e força para aí sim renovar essas máximas históricas e ir buscar lá os 5.500, $6.000. Então, é isso que eu acredito que vai acontecer. Eu acho que esse tipo de movimento é um movimento que vai demorar um pouco. Então, eu acredito que nas próximas semanas aí, pelo menos, por isso que é um swing trade, tá? Porque nas próximas semanas o Ethereum vai vir caindo devagarzinho aqui durante essa região. A gente pode ter alguns repiques assim, mas, na minha visão, nas próximas 2, 3, até quem sabe durante o mês inteiro aí, o próximo mês inteiro, a gente vai ver o Ethereum tendo uma correção, porque a gente precisa de aliviar isso aqui, e pra gente aliviar isso aqui, a gente precisa de tempo. Então, eu acredito que no próximo mês, ali em setembro, o Ethereum vai ter que ter uma correção. E depois que tiver essa correção, a gente aliviar isso aqui, aí sim a gente pode ver o Ethereum renovando as máximas históricas e a gente pode ver um rally muito forte até o final do ano. Então, Mac, o que você tá fazendo? Cara, tô numa trade, tá? Tô numa trade aqui no Ethereum. Inclusive, eu avisei aqui no nosso grupo VIP do Telegram que eu abri esse short aqui no Ethereum agora. Então enviei aqui o gráfico, a gente tinha a probabilidade de subir aqui, chegar nessa região, aqui eu estaria abrindo shorts, enviei a operação aqui pro pessoal lá do grupo, avisei aqui o racional, enviei o gráfico explicando o porquê que a gente vai entrar nessa operação. Lembrando, se você quiser fazer parte do grupo, pegar essas trades ao vivo, é só clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo e você pode entrar de forma 100% gratuita, beleza? Vamos ver o que vai rolar, vamos ver o que vai acontecer. Essas são as maiores probabilidades, é isso que eu vejo pro mercado cripto agora, beleza? Bom, se você gostou da análise, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, até o próximo vídeo.